E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Aires, estou aqui para apresentar para vocês mais um resumo do livro Foco de Daniel Goleman. Hoje vamos falar da parte 5, Prática Inteligente. O Iditarô é uma prova de treinamento de cães que é realizada anualmente no Alasca, que tem uma duração de aproximadamente 10 dias e cujo objetivo é percorrer aproximadamente 1.700 quilômetros. É considerada uma prova extremamente cansativa para animais e para pessoas. Acredita-se que para que você possa ser campeão de uma prova dessa natureza, além de resiliência e treinamento, você tem que ter criatividade. Veja a narrativa que se segue. Susan Butcher, uma veterinária do Alasca, propôs uma nova rotina de preparação para os cães que se preparavam para a prova do Iditarô. Eles deveriam intercalar períodos de 4 a 6 horas entre corrida e descanso durante o dia e a noite. Diferente da metodologia empregada pelos outros participantes, que era alternar corridas e descanso de 12 horas durante o dia e a noite. Naquela época, não se acreditava que uma mulher pudesse vencer a prova mais difícil e cansativa do mundo. Entretanto, Susan Butcher venceu essa prova por 4 anos seguidos. No período em que os animais descansavam, ela alimentava os cães. Os requisitos de atenção para essa prova são muito grandes. Envolve experiência, método, foco e tomar decisões acertadas. Os pontos de reabastecimento dessa prova situam-se de 145 a 160 quilômetros um dos outros. É preciso levar em consideração que cada cão consumia meio quilo de ração por dia e, adicionalmente, era preciso se prevenir contra imprevistos, como nevascas, por exemplo, que poderiam retardar de uma maneira considerável o deslocamento de um ponto de sofrimento até o outro. Você já ouviu falar na regra das 10.000 horas? Que após 10.000 horas praticando uma determinada atividade, você se torna um especialista. Mas será que isso é verdade? Isso é uma meia-verdade. Por quê? Se você ficar repetindo 10.000 horas, o que você fazia no primeiro dia, sem nenhum ajuste em termos de correção daquilo que precisa ser melhorado no seu processo, ao final de 10.000 horas, o que você vai alcançar é muito mais automatização, mas de um processo que vai conter os mesmos erros do primeiro dia em que você começou a praticar. Segundo o psicólogo Anders Ericsson, da Universidade Estadual da Flórida, a melhoria do desempenho não ocorre simplesmente da repetição, mas dos ajustes promovidos ao longo do tempo durante esse processo de repetição. E são esses ajustes que vão te aproximar dos seus objetivos e, consequentemente, promover uma melhoria do seu desempenho. Esse psicólogo ele acompanhava um conjunto de violinistas. E o que ele observou? Que aquele violinista que mais se destacava era justamente aquele que se concentrava mais nas suas falhas e trabalhava essencialmente no sentido de minimizar as falhas nas suas apresentações. Consequentemente, promovendo o ajuste nos pontos falhos da sua apresentação, ele veio a se tornar o melhor violinista do grupo, ou aquele que apresentava o melhor desempenho nas suas apresentações. É preciso reforçar que os pontos a serem corrigidos, seja qual for a atividade, devem ser feitas por um coach, por um treinador, por um especialista, que é alguém que tem a capacidade de perceber as deficiências, onde é que estão as falhas e o que é que precisa ser corrigido. E associando-se esse tipo de supervisão à prática de 10.000 horas vai tornar esse profissional um especialista. Para se obter sucesso, é necessário que haja uma forte interação entre o atleta e o seu coach, com muito planejamento, concentração e dedicação. O grande diferencial durante a preparação de um atleta é a sua concentração durante o treinamento. É isso que vai fazer realmente a diferença. Quanto maior a concentração, maior o diferencial que será apresentado. O feedback permite reconhecer e corrigir
os erros, razão pela qual os bailarinos, eles dançam, eles treinam voltado para o espelho, eles se observam no espelho o tempo todo. A falta de feedback torna o aprimoramento lento. Se ao longo do seu treinamento você não consegue se concentrar, você fica assistindo televisão, então essa perda de concentração ela vai se refletir não somente na qualidade do seu treinamento, mas também nos resultados alcançados, trazendo prejuízos para o processamento da sua mente e para o fortalecimento das sinapses para o que estamos praticando. O que diferencia amadores de profissionais é que enquanto os amadores, uma vez conseguindo a automação do processo, eles se dão por satisfeitos e entram no modo automático, o profissional ele nunca se dá por satisfeito, porque ele sabe que esse tipo de acomodação vai propiciar a que seus competidores alcancem e ultrapassem. E diante disso ele está sempre no modo cerebral de cima para baixo, ou seja, sempre analisando, sempre estudando e sempre procurando melhorar. Da mesma maneira que o músculo, a atenção focada também precisa descansar. Os competidores das diversas modalidades, eles estabelecem um limite de 4 horas de treinamento diários, no sentido que eles tenham como se recuperar física e mentalmente das atividades que estão praticando. Tendo em vista as limitações com relação à memorização durante um processo de tradução, o Dalai Lama foi orientado a que não ultrapassasse um limite de 4 minutos, dando então a palavra para o tradutor. Porém, numa certa apresentação, o Dalai Lama falou durante 15 minutos. E para surpresa do público que estava presente, o tradutor parou, pensou e traduziu durante 15 minutos. O público ficou estupefato com aquilo ali e aplaudiram bastante, na verdade, o tradutor, se perguntando de onde vem essa memória prodigiosa. O tradutor atribuiu a sua prodigiosa memória ao período em que, como um jovem monge num mosteiro tibetano, eles eram obrigados a memorizar longos textos. Entre os 8 e 9 anos, eles eram obrigados a trabalhar com textos em tibetano clássico, coisa que eles não entendiam nada. Consequentemente, o seu processo de memorização era todo pelo som. O que eles gravavam era o som, uma vez que eles não conseguiam entender o tibetano clássico. Imagine um monge europeu memorizando algo em latim, vendo os monges recitando longos textos na forma de cânticos de memória. Os pequenos monges, eles eram obrigados a memorizar 20 linhas todo dia pela manhã e repetiam diversas vezes ao longo do dia. Ao final do dia, nos seus aposentos com as luzes apagadas, eles recitavam aquele texto que eles tinham memorizado ao longo de todo o dia. No dia seguinte, eles repetiam esse procedimento com mais 20 linhas, com mais um texto de 20 linhas, e que após repetir diversas vezes ao dia, ao final do dia, iriam então recitar um texto de 40 linhas. Uma atenção apurada, ela permite encontrar maneiras mais inteligentes para lidar com as tarefas rotineiras do dia a dia. Quando se trata de aplicação da atenção, é necessário muita obstinação. É preciso ter persistência, mesmo que seja chato. Uma memorização notável, como a desse tradutor, ela expande a memória de trabalho, na qual guardamos por alguns segundos todas as informações que percebemos, para posteriormente serem transferidas para a memória de longo prazo. A finalidade de associar anotações às diferentes partes de texto tem como objetivo compartimentar essas informações, o que facilita para o processo de memorização. A negatividade nos foca naquilo que está nos incomodando. Uma regra geral da terapia cognitiva sustenta que focar nas experiências negativas é buscar a depressão. Emoções positivas ampliam nosso raio de atenção. Ficamos livres para observar tudo o que nos cerca. Usando a positividade, as nossas percepções se transformam. Ela nos faz sentir expandindo a nossa consciência do foco, normalmente centrado no eu,
para um foco mais inclusivo, centrado no nós. Uma conversa sobre os sonhos e experiências de alguém pode levar a um caminho de autoaprendizado. Permite extrair objetivos concretos da visão geral e depois avaliar o que é necessário para alcançar esses objetivos. A abordagem na fraqueza das pessoas envolve não cumprir metas, notas ruins e no que é necessário para remediá-las. O foco no que está errado conosco envolve nossos fracassos e no que é necessário para consertar. Envolve todos os sentimentos de culpa, medo e outros do gênero que os acompanham. Uma das piores versões dessa abordagem ocorre quando os pais punem os filhos por tirarem nossas baixas, colocando-os de castigo, por exemplo, mantendo a punição até que as notas melhorem. Essa ansiedade de ser castigada prejudica o desenvolvimento da criança, reduz sua concentração em aprender, criando ainda mais impedimentos para a melhora. Os elementos centrais de treinamento inteligente são 3: alegria, tática inteligente e foco total. O treinamento inteligente atinge a um nível mais profundo, conduzindo a atenção para esse foco triplo construído. Qual a relação entre os videogames e a capacidade cerebral? Para alguns, os videogames promovem um treinamento sinistro para a agressividade, enquanto que para outros, eles treinam habilidades vitais com relação à atenção. Especialistas defendem que os diferentes jogos estimulam de diferentes formas os diferentes circuitos cerebrais. Os jogos rápidos, eles adaptam as crianças a uma taxa de resposta muito mais rápida do que aquelas que eles vão encontrar dentro da sala de aula, fazendo com que, a partir daí, eles considerem assistir às aulas um tédio. As pesquisas mostram que existe uma correlação negativa entre as horas que uma pessoa passa jogando videogame e o seu desempenho escolar. A causa é provavelmente decorrente do tempo roubado dos estudos. O acompanhamento durante 3 anos de crianças e adultos em Singapura levou à constatação da forte correlação entre a prática compulsiva de videogames e aumento de ansiedade, depressão, fobia social e desempenho acadêmico. Os problemas diminuíam assim que eles paravam de assistir esses vídeos de jogos. Existe um jogo chamado Tenacity que usou o que havia sido aprendido sobre foco e calma nos estudos de neurociência contemplativa e colocado em um jogo para que as crianças obtivessem esses benefícios. Ele fortalece a atenção seletiva, que é o bloco de construção de todas as outras formas de aprendizagem. A autorregulação da atenção permite, em metas explícitas, e resistamos às distrações, sendo isso uma chave para o sucesso em qualquer área. A atenção plena estimula a clássica rede de atenção no cérebro. Esses circuitos são fundamentais ao movimento básico de atenção. Desligar seu foco de um objeto, transferi-lo para outro e ficar focado nesse segundo objeto. A atenção seletiva, ela inibe a força das distrações. Isso nos permite focarmos no que é importante ao invés de nos distrairmos. Essa é a essência do controle cognitivo. Um dos maiores benefícios para os estudantes é a compreensão. Mentes divagando geram lacunas na compreensão. Como interromper a divagação da mente? Por meio da metaconsciência, que é a atenção sobre a nossa atenção, que é o pensar sobre o que nós estamos pensando. Como? A capacidade de compreender que você não está compreendendo o que deveria estar compreendendo e corrigir o seu foco. A atenção plena, ela fortalece esse músculo fundamental de atenção. Vejamos esse conjunto de reflexões para avaliar o seu nível de atenção plena. Qual foi a última afirmação que eu fiz para você? Sobre o que você pensava quando estava a caminho do trabalho? Qual o sabor do último alimento que você comeu? Você está atento a cada página do livro que você está lendo? Você está mais atento ao iPhone ou à pessoa que está ao seu lado? A divagação da mente, ela conduz à falta de atenção? Certamente que sim.
A atenção no aqui e agora diz respeito a desligar o foco do eu e transferir esse foco para o que está acontecendo nesse momento. A atenção plena estabelece o nosso foco no presente, observando a nossa atenção momento a momento, o que exige que retiremos o foco do nosso pensamento sobre qualquer coisa específica e estejamos abertos para o que quer que se apresente. Esse treinamento é muito importante, porque ele nos permite retirarmos o nosso foco sobre algo que estamos observando, passarmos a observar o outro objeto do nosso interesse, ao deixar de lado o nosso fluxo de pensamentos conseguimos deixar um de lado e nos focarmos no outro. A prática da atenção plena, ela diminui a atividade no circuito correspondente a eu, voltando-se ao momento em que estamos vivendo. Produzir controle executivo ajuda àqueles de nós para quem qualquer contratempo causa mágoa, decepção e cria cascatas intermináveis de ruminação. A atenção plena, ela permite o bloqueio do fluxo de pensamentos, que poderia, de outra forma, nos levar a afundar na tristeza ao modificar nosso relacionamento com o próprio pensamento. Ao invés de sermos arrebatados por esse fluxo, podemos fazer uma pausa e ver que são apenas pensamentos e decidir se iremos ou não fazer algo a respeito deles. Em resumo, a prática da atenção plena, ela fortalece o foco, especialmente o controle executivo, a capacidade de memória de trabalho e o poder de manter a atenção. Alguns desses benefícios podem ser percebidos a partir do quarto dia com práticas de 20 minutos diárias. É lógico que quanto mais tempo, os resultados serão melhores sentidos. Há também o conceito de multitarefas, que é a ruína da eficiência. Ser multitarefa significa substituir o que está preenchendo a nossa memória de trabalho com interrupções rotineiras de determinado foco de trabalho.